Como podemos ser mais produtivos de uma forma saudável, de uma forma que realmente aprimore a qualidade do nosso trabalho e também que não prejudique o descanso, o nosso descanso, a qualidade do nosso descanso e as outras coisas com as quais estão envolvidas essa questão da produtividade. Eu acho que o primeiro já é aquela questão de saber, produtividade não é apenas uma questão de fazer mais e mais e mais. É uma questão de saber utilizar bem o seu tempo. Saber gerenciar bem o seu tempo, saber fazer um bom uso do seu tempo, saber identificar a hora de trabalhar, a hora de prestar atenção, a hora de focar e a hora de descontrair, a hora de descansar, a hora de relaxar. Mas agora, em termos de ser mais produtivo, em termos de ter mais foco, o que a gente pode fazer? É uma questão um pouco delicada de se responder, justamente porque é uma questão muito pessoal. É uma questão muito... Depende de cada caso, depende de quem você é. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar bem para você. Então a gente já parte desse pressuposto que para melhorar a nossa produtividade pessoal de cada um, é preciso ter esse trabalho de entender como você funciona, entender quais são as suas necessidades, entender quais são as suas dificuldades. Você tem problema de ficar concentrado, ter atenção na hora de estar trabalhando? Você tem problema, essa questão com o foco? Então, talvez você precise se voltar para algum método, se voltar para dicas que se pautem mais nessa questão de como manter o foco, como aumentar o foco. Vai para um lugar tranquilo, um lugar que tem poucas distrações, que é silencioso, que está só você, ou então é você e outras pessoas trabalhando que vão te incentivar a te manter ali concentrado no seu trabalho. Desliga o seu celular, deixa ele no silencioso, se compromete a não entrar nas redes sociais ali durante a próxima hora. Tenta ir para essas dicas, essas prescrições, essas atitudes para tentar concentrar sua atenção, para tentar manter o foco, se esse é o seu problema, manter o foco. Mas às vezes você é uma pessoa que quando começa a trabalhar, já tem ali, já entra naquele fluxo de trabalho e consegue ficar ali 1 hora, 2 horas produzindo tranquilo e faz um trabalho de qualidade. Então não é o foco a sua questão, mas talvez a sua questão seja o começar, não é tanto continuar focado, mas entrar na sua atividade, ou seja, talvez a sua questão seja com a procrastinação. Você reluta bastante em começar a atividade que você precisa fazer. E quanto mais você vai adiando, vai relutando, vai procrastinando, menos você faz, porque você não entra nessa sua janela de produtividade, nesse seu fluxo de trabalho. Então aí você busca por dicas para tentar combater a procrastinação. Dicas como, por exemplo, a regra dos 5 minutos. Se compromete a tentar começar ali por 5 minutos. Se depois de 5 minutos você quiser parar, você para. Se você entrar no fluxo de trabalho, você continua no fluxo de trabalho. É uma regra que até já saiu um vídeo aqui no canal já faz um tempo, explicando mais sobre essa regra dos 5 minutos. Inclusive, aqui no canal tem vários outros vídeos, recentes inclusive, que falam sobre essa questão da procrastinação e dicas para tentar driblar essas questões de procrastinação, que é um dos principais obstáculos a essa tentativa de sermos mais produtivos. E às vezes a sua produtividade está sendo um pouco afetada e ela não está conseguindo deslanchar em níveis mais interessantes por uma gestão geral do seu tempo. Igual aquela questão, você se compromete a trabalhar 8 horas por dia, mas aí durante essas 8 horas você fica enrolando um pouco, você não entra num fluxo de trabalho, você fica com muitas distrações. Talvez se você se comprometesse, não, ao invés de 8, a minha carga horária eu vou deixar 6 horas por dia. Ou então eu vou deixar 4 horas. Ou então eu vou falar, vou trabalhar no período da manhã, vou fazer todas essas coisas no período da manhã, não vou ficar alongando ela ao longo do dia. Vou deixar concentrado no período da manhã. Talvez essa gestão diferenciada do seu tempo possa te ajudar, possa fazer com que você, ao longo dessa proposta de uma janela de tempo menor, você se concentre mais do que você se concentraria na janela de tempo maior. Também existe essa outra questão que é muito pessoal, que é a sua atividade. Ela exige muito pensamento, ela é mais racional do que mecânica. Então talvez você precise encontrar a janela de tempo do seu dia na qual seja mais propício para você fazer esse tipo de tarefa. Será que para tarefas que exigem mais pensamento, mais esforço mental, é melhor para você fazê-las de manhã ou de tarde? Ou até, quem sabe, de noite? Eu, particularmente, as tarefas que demandam mais pensamento, eu prefiro fazer elas de manhã.
E tarefas que são mais mecânicas, tarefas que é uma coisa que eu não preciso pensar muito, é mais mecânico para se fazer, eu prefiro deixar elas para o fim da tarde ou então para de noite. Porque são os momentos nos quais eu entendo que eu estou mais propício para fazer cada tipo de tarefa. Então veja que existe muito essa questão pessoal. O que funciona melhor para você? Qual momento você está mais disposto para fazer esse tipo de tarefa? Tudo isso ajuda também a gente a ser mais produtivo, porque se eu deixo uma tarefa que exige muito pensamento para fazer no final do meu dia, eu vou chegar lá no final do dia, vou estar mais cansado, vou encarar aquela tarefa, ou não vou fazer direito, ou vou falar, não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã. E aí, procrastinação. Enquanto que se eu tivesse deixado essa tarefa para fazer no começo do meu dia, eu ia encarar ela lá no começo, mais disposto, com mais energia, com a mente mais clara, ia fazer ela com eficiência, com foco, com atenção e ia dar ela por completa. Mas isso é algo que eu não posso prescrever para você de forma impessoal, porque isso funciona para mim. Tarefas que exigem mais pensamento eu faço de manhã, tarefas mais mecânicas eu faço à tarde. Talvez não funcione assim para você, ou talvez para você seja uma distribuição diferente. Depois das refeições, as tarefas mais mecânicas. Então, depois do café da manhã e depois do almoço, coisa mais mecânica. E um tempinho mais tarde, um tempinho, 1, 2 horas depois que você já fez a refeição, você vai para as tarefas que exigem mais pensamento. Ou às vezes para você eu preciso, antes de começar a trabalhar, eu gosto de ler o livro, porque ali eu vou aquecer a minha mente, e aí eu começo a trabalhar com mais focado, com a mente já ativa, mais atento, consigo ser mais eficiente. Então, existe muito desse trabalho de entender o que funciona bem para você. E muitas vezes a gente vai precisar do que para descobrir isso? Testar. Então testa. Tá funcionando legal esse jeito? Continua. Não tá tão legal? Tenta mudar alguma coisa. Tenta fazer isso de manhã? Faz de tarde. Tenta fazer depois da refeição, antes da refeição. Tenta fazer depois de fazer exercícios físicos. Ou então tenta fazer pausas ao longo das suas sessões de trabalho. E isso já me lembra outra coisa, outra dica que pode ajudar bastante é procurar métodos específicos para ajudar com a produtividade, com o foco, com a atenção. Por exemplo, tem um método Pomodoro, que é um método que eu inclusive já fiz um vídeo dedicado só falando sobre esse método aqui no canal. Que é um método que trabalha com essa questão de sessões de trabalho intercaladas com pausas para descanso, justamente para preservar o poder de foco, de atenção. E é um método que eu particularmente gosto bastante desse método, e eu utilizo ele quando eu sei que eu preciso ser bem produtivo, eu não posso dar margem para procrastinação, eu tenho que ser bem eficiente, eu tenho que utilizar bem o meu tempo. De forma também não muito exagerada, de forma que seja eficiente, não só ficar ali horas e horas debruçado em cima de uma tarefa, e aí eu vou ficando cansado e não vou conseguindo produzir direito, eu vou ficando patinando no gelo. Para essas horas é legal utilizar um método mais específico, igual o método Pomodoro, porque ele ajuda justamente a gente a contornar esses obstáculos que nós encontramos na hora de trabalhar, que é o obstáculo de ficar cansado ou de ficar desatento, a falta de foco, falta de atenção. Um método como o método Pomodoro ajuda a gente a contornar esses obstáculos de forma mais sistemática. Então, às vezes, testar um método de produtividade ou outro pode ser uma coisa interessante para você fazer, que vai que você encontra um método que funciona muito bem para as suas necessidades, aí você adota esse método e você vai conseguir ser mais produtivo e utilizar melhor o seu tempo. Mas, acima de tudo, é ter essa noção de que não é para a gente tentar extrair o máximo de trabalho que nós conseguimos com o tempo que nós temos. Não é para você ter 24 horas por dia, você vai dormir 6 horas e durante as 18 horas que sobrarem você vai trabalhar 18 horas. Você vai arrumar um método de produtividade que vai permitir você trabalhar 18 horas por dia sem se cansar nem um pouco. Não é isso, porque isso vai nos levar à produtividade obsessiva. Que não é o nosso objetivo. A produtividade obsessiva só tem esse potencial de nos deixar mais cansados, frustrados, estressados e entristecidos com o nosso dia, com a nossa produção. O interessante é a gente buscar por essa produtividade mais saudável, mais adequada às nossas necessidades de descanso também, e ter em mente que não é só a quantidade que importa. O importante também é a qualidade desse trabalho, a qualidade do descanso. Se você está encontrando um método que funcione bem, atenda bem às suas necessidades, que te ajude a ter mais foco, mais
eficiência e assim por diante. Então, no fim das contas, o que a gente quer é apenas saber utilizar melhor o nosso tempo, né? A gente não quer só jogar tempo no lixo e deixar a nossa lista de tarefas crescer indefinidamente. A gente só quer utilizar bem o nosso tempo para atender às nossas necessidades.